povo brasileiro, tivemos uma eleição difícil e, claro, teve uma certa decepção, porque o Lula saiu aí com 5% à frente, né, dos votos aí com o Bolsonaro. Mas, para o petista, diante dessa mídia esquerdista que dava um percentual de 12% do Lula à frente do Bolsonaro e terminar com mais ou menos 5%, é na verdade uma vitória com gosto de derrota. E pior, a maioria dos governadores, né, foram de direita. O PT então teve 1 ou 2 ou 3 governadores. No Senado, a maioria foi PL, o Progressista, né? Enfim, a maioria dos senadores são de direitas, são apoiadores de Bolsonaro. E também, na Câmara dos Deputados, também a maioria são de apoio a Bolsonaro. Então, caso Lula vença, nós teremos então um contrapeso, né, para agir contra as diretrizes, né, de governo desse Lula petista, né, com relação à corrupção e à má gestão. Mas seja como for, nós acreditamos que Bolsonaro vai vencer essa eleição. Vai vencer porque, como ele tem a maioria dos governadores que o apoiam, eleitos, né, ou aqueles que está prestes, ou aqueles que está disputando também o segundo turno, como o Tarcísio, né, que a pesquisa dava como Haddad ali bem na frente do Tarcísio, que o Tarcísio nem ia disputar o segundo turno, tá aí. Tirou em primeiro lugar à frente de Haddad. Então eu acredito mesmo que Bolsonaro vai ser reeleito. Porque os bolsonaristas, as pessoas, não digo bolsonaristas, eu digo patriotas. Você sabe qual é a diferença do patriota para o militante? O patriota, ele pensa no país, no coletivo, sabe? E já o militante, ele pensa em si, ele pensa na sua ideologia, ele pensa no partido. Que se dane o povo. Muitos para eles, migalhas para o povo. Como esse povo nordeste, né? É um povo que vive lá na miséria, na pobreza, e querem continuar na pobreza. Estou acostumado a ser tratado como escravos. E estão lá a maioria maciça votando nesse ladrão, nesse corrupto do Lula e sua gangue petista. É brincadeira, sabe? Não dá para entender. Isso é surrealista. Ver o Nordeste, né, que sempre sofreu, fica ali naquele sofrimento. Será que não perceberam que o PT, ele precisa dos pobres? Por isso ele nunca vai acabar com a pobreza. Pode o Lula dizer, companheiros, amigos e amigas, no meu tempo vocês comiam picanha, mas não se preocupe. Quando voltar ao governo eu vou dar a vocês de volta as suas picanhas. Eu vou fazer com que eu vou encher a pança de vocês. E o pobre, porque o pobre gosta de comer bem. E eu vou fazer com que o povo pobre brasileiro, volte a comer bem. Ou seja, o Lula, ele pode até acabar com a tua fome, mas ele não vai tirar a tua pobreza, sabe por quê? Porque o pobre, ele vive de esperança. E o Lula é aquele político da esperança. Então ele enche de esperança o pobre, de uma esperança que nunca vai se concluir, nunca vai se realizar. E o pobre que gosta de viver de esperança vai ficar na espera de algo que nunca vai acontecer. E vai continuar esperando, como é esse povo aí do Nordeste, esse povinho. Como é que pode, meu Deus? Como é que pode um povo gostar de viver na pobreza, ao invés de crescer? O povo nordestino é um povo trabalhador, é um povo que corre atrás. Por quê? Porque a maioria votou nesse ladrão, nesse corrupto que o trata como escravo. Mas eu ainda acredito, agora no segundo turno, quando o Bolsonaro voltar, vou mostrar o que ele fez, mesmo diante da pandemia, essa pandemia onde mandaram fechar tudo, e a economia veio depois, mesmo com a crise hídrica, mesmo com a guerra na Ucrânia,
Mesmo com tudo isso, o Bolsonaro manteve o país nos trilhos e fez muitas obras a favor principalmente do Nordeste. Então eu acredito, mais que tudo, eu acredito em Deus, porque eu creio que Deus com certeza vai intervir e que através da graça do Senhor o Bolsonaro vai ser reeleito, teremos um Congresso forte, teremos um Senado forte para combater as demandas do STF, e esse país vai crescer. Esse país vai se tornar numa grande e rica nação. O Brasil é o país mais rico do mundo. Era para nós ser mais rico do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se você que é uma pessoa formada, for nos Estados Unidos, tu vai querer lavar prato, tu vai querer ser faxineiro. É incrível, né? Porque um faxineiro ganha mais do que uma pessoa formada aqui no nosso país. E o nosso país poderia ser melhor do que os Estados Unidos. Tem tudo para ser melhor. Só precisa de um governo sério, um governo patriota, um governo que pensa no país, um governo que leve esse país a um crescimento, que acabe com a corrupção, que suga o país e que impede o país crescer e que mantém o país pobre e emergente. 30 anos na mão do MDB, PSDB e PT e continua sendo emergente e pobre. Com Bolsonaro, essa realidade vai mudando, está mudando. Mesmo com pandemia, o Bolsonaro trabalhou na alicerce do país. E que se for reeleito com um Congresso, um Senado forte, transformará esse país numa grande nação, rica e próspera. Por isso, povo brasileiro, por isso você é católico, apostólico, romano, vamos nos unir. Não votem naquele que é a imagem de Barrabás, um ladrão, um corrupto. Vote naquele que exalta Deus, naquele que defende os valores cristãos, o valor da família, que defende a família, que defende o país. Por isso esse é o nosso lema: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E unido com Deus, com o Senhor, nós patriotas, o Brasil, nós, bem com Bolsonaro, 22, venceremos.